Bem-vindo à Universidade do Nosso Tempo. Hoje falamos dos efeitos do teletrabalho, trabalho virtual, digital e do trabalho à distância. Para nos ajudar a entender benefícios e inconvenientes, tanto para os trabalhadores como para as entidades patronais, está connosco em estúdio o professor Dr. Nuno Boavida, investigador da Universidade Nova de Lisboa e subdiretor do Observatório de Avaliação de Tecnologia do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova. Obrigada, Sr. Professor, por estar connosco. Portugal é e sempre foi referido como um país com uma cultura de trabalho presencial. Esta cultura está a mudar? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, para estar presente. Diretamente à sua pergunta, pode-se dizer que sim. De facto, houve alguns eventos que promoveram essa mudança cultural nas organizações em Portugal, nomeadamente a pandemia de Covid-19. Mas é interessante reparar que antes da pandemia não tínhamos praticamente teletrabalho com expressão em Portugal, e agora, num período em que a pandemia começa a se esbater, temos o teletrabalho a ser uma das formas de organização em muitas empresas em Portugal. Em particular na área dos serviços, naturalmente, porque são aqueles que de alguma forma podem ser feitos à distância, em casa do trabalhador, e, claro, menos nas indústrias extrativas ou da manufatura, que muitas vezes envolvem a mão de obra. Outra grande diferença tem a ver, não tanto por setor da economia portuguesa, mas sim pelo tipo de tarefas desempenhadas em cada posto de trabalho. Nesse caso, se as tarefas envolvem muito trabalho manual que não é digitalizável, aí também cai muito a utilização do teletrabalho, naturalmente. Professor, a pandemia abriu, podemos dizer, não é? Foi um dos eventos que abriu esta porta para o teletrabalho. Como é que vai ser para daqui para a frente? É difícil prever. Penso que com algum grau de certeza se pode afirmar que o teletrabalho vai aos poucos começando a instalar na economia portuguesa. Esta experiência forçada da pandemia também abriu as empresas a uma nova cultura. Por um lado, as chefias e os patrões das empresas perceberam que é possível organizar as tarefas de outra forma, e por outro, os trabalhadores que tinham medo de estar em casa e tinham medo de perder regalias também perceberam que esta é uma forma de conciliar a sua vida pessoal e profissional. Esta é uma forma de poderem também não viver sob pressão nas ida e vinda do trabalho. É uma outra forma de trabalhar que pode manter os mesmos níveis de produtividade das empresas e dos trabalhadores. Para já, o que podemos dizer é que o trabalho híbrido tem sido a opção das empresas, de muitas empresas, e também de muitos dos trabalhadores envolvidos. O que eu chamo de trabalho híbrido é trabalhar alguns dias em casa e alguns dias no escritório ou, enfim, nos seus postos de trabalho presenciais. O que é que está a ser, até no caso das empresas, que medidas é que estão a ser implementadas na estrutura legal e nos aspectos organizacionais do trabalho, não é? Para facilitar este trabalho, ou teletrabalho, ou o sistema híbrido, como falava? Bem, do ponto de vista organizacional, a pandemia permitiu, enfim, a criação em casa dos colaboradores das empresas, de espaços onde o trabalho pode ser desenvolvido, mais ou menos com problemas ergonómicos, etc. A transferência de equipamentos para a casa das pessoas, enfim, a ligação à internet, a discussão sobre os custos de trabalhar em casa. E, portanto, organizacionalmente já foram desenvolvidas umas experiências que deixaram uma história. Do ponto de vista das relações do trabalho, não havia, praticamente, tirando no setor da metalurgia, não havia experiência naquilo que é a negociação coletiva entre os trabalhadores e os patrões. E, portanto, aí temos uma espécie de um buraco, de um vazio ainda legal,
que ajuda a estabelecer as relações no trabalho, embora, do ponto de vista do legislador português, tenha sido avançado em dezembro do ano passado com uma difícil, mas chegou-se a uma conclusão, de um diploma que estabelece as novas regras para o teletrabalho. Esse diploma entrou em funções no dia 1 de janeiro de 2022, portanto temos 9, 10 meses de experiência. A nossa legislação difere muito da legislação dos outros países? Em geral, não, porque estabelece as regras de como o teletrabalho pode existir e pode ser fiscalizado, etc. Tem uma diferença que é única, e essa foi até reportada internacionalmente na imprensa, que é o direito à desconexão. Nós, FIAs, nós, trabalhadores, podemos pensar até que ponto e até que horas é que devemos interromper quem nos é subordinado ou também quem são as nossas FIAs. E, portanto, respeitar os momentos e as pausas do trabalho é um direito, tornou-se um direito para o teletrabalhador. Espera-se que mais tarde venha a ser um direito para todos os trabalhadores e está neste momento em debate até que com que profundidade isso deve vir a ser introduzido na legislação portuguesa. Sr. Professor, num trabalho de revisão que teve com o professor e que foi publicado também em conjunto com o professor António Brandão Muniz, em 2020, o Sr. Professor afirmava que em 2005 existiam apenas 1,8% de trabalhadores em teletrabalho. Se falarmos em 2010, o número subiu para 3% e em cerca de 8,2% em 2015. Portanto, nesta análise, eu tenho que lhe perguntar como é que nós evoluímos tão depressa para o teletrabalho. Bem, de um ponto de vista absoluto, como estava a descrever, de facto evoluímos até 2015 de uma forma que se poderia dizer interessante. Isso está ligado com um papel do regulador em 2013 ao introduzir o teletrabalho, em particular no setor privado, e depois mais tarde, em 2009, para o setor público também. E, portanto, a regulação do teletrabalho foi das primeiras a acontecer na União Europeia. Portanto, isso possibilitou esta nova forma de trabalho. No entanto, de uma forma mais relativa, se compararmos com os outros países da União Europeia, estes números são relativamente baixos. E, portanto, correspondem a uma fatia da força de trabalho portuguesa bastante pequena. Em 2019 tínhamos valores que apontavam para a continuação dessa situação. Sabemos, no entanto, que a vinda da pandemia alterou de alguma forma significativa esses números. Já é cedo para lhe perguntar se há números atuais, mas depois da pandemia conseguimos ter uma ideia do número de pessoas, de colaboradores que passaram a trabalhar em teletrabalho. Sim, alguns estudos que apontam para a ordem dos 20% a 30%, mas não temos números que se poderiam dizer que sejam mesmo fidedignos. Lançámos agora um inquérito europeu para podermos ter um número mais verosímil. Eu diria que esta percentagem de 20% a 30% seria talvez aquilo que ficará, que se sobrará no pós-pandemia, possivelmente expandindo um bocadinho mais ainda, dado o efeito positivo no aumento da produtividade em alguns setores da economia. Alguns empresários já referiram isso, o teletrabalho em alguns setores da economia foi muito útil. Noutros não, como eu referi no início, na manufatura e na indústria extrativa, etc., transportes, não terá tido um efeito significativo, mas como somos uma indústria particularmente ligada aos serviços, podemos dizer que a grande massa de trabalhadores e de empregados em Portugal estará, ou possivelmente estará, em condições de executar teletrabalho no futuro. Isso obrigará naturalmente a uma mudança cultural e de hábitos
enfim, no mercado de trabalho português. E agora juntam-se a nós duas colaboradoras que depois da pandemia alteraram a sua forma de estar e trabalhar na empresa. A realidade de teletrabalho antes do Covid não era uma realidade na minha profissão, seja porque sou advogada e, portanto, tenho que me deslocar muitas vezes ao trabalho, ao tribunais e ao escritório, e ainda havia muita dependência do papel e, portanto, o teletrabalho não era uma realidade na minha profissão. Em virtude da pandemia, teve necessariamente que passar a ser uma realidade, e que agora, em período pós-pandemia, foi possível perceber que o papel se calhar não é assim tão importante e que efetivamente facilitou seja a dinâmica de reuniões, seja a poupança de tempo em deslocações para conseguir fazer o trabalho de escritório. Ou seja, o meu trabalho não pode ser feito 100% remoto, porque eu ainda tenho as deslocações a audiências de julgamento e consultar processos, enfim, seja no escritório, seja noutros estabelecimentos, mas é um equilíbrio perfeito que aparentemente não era possível antes por não ser uma prática, e em virtude da imposição da pandemia tornou-se uma prática real e que, enfim, eu gosto muito e funciona bastante bem. É o equilíbrio, na minha opinião, perfeito. A Vera é jurista. Agora junta-se a nós a Alex, que trabalha numa empresa de eventos. Alex, a vida mudou. Gosto de trabalhar em teletrabalho, mas depois da pandemia, depois desta situação do isolamento melhorar um bocadinho, também sinto bastante a necessidade de trabalhar mais perto da minha equipa e dos meus colegas. Então eu consegui chegar assim a um meio termo e vou pelo menos 2 vezes por semana ao escritório, também porque eu consigo estar em teletrabalho para fazer a parte de planeamento e organização, mas depois tenho que estar no espaço em si, na quinta onde trabalho, nos dias dos eventos. Então também é importante para eu estar lá presente, não posso fazer todo o meu trabalho à distância. Mas sim, acho que tem alguns benefícios, sem dúvida. Obrigada. Sr. Professor, ouvimos 2 testemunhos de jovens, uma nova geração que está a tirar, enfim, que considera que esta nova modalidade lhe está a trazer grandes benefícios. Sim. Para a vida profissional e para a vida familiar também. Sim, sem dúvida, também temos essa sensação nos nossos estudos, a ideia de que estas novas gerações gostam de alguma forma de ter modelos híbridos. Por um lado, isso permite-lhes conciliar a sua vida familiar ou pessoal com a sua vida profissional, também desenvolver outras facetas da sua vida e, por outro, ir à empresa e absorver uma cultura, aprender com os mais velhos, de alguma forma melhorar e sentir que há uma pertença a um grupo de pessoas que estão a trabalhar à volta dos mesmos temas. Isso, de facto, temos vindo a notar que aumentou esse perfil de pessoas, em particularmente nos jovens que não têm, enfim, que não têm dependentes ou que não têm filhos. Note-se também que, de alguma forma interessante, termos aqui 2 jovens e, portanto, o mercado de trabalho português é muito feminizado e estarem a trabalhar em profissões ligadas aos serviços, mesmo que a segunda entrevistada esteja enfim, numa empresa de eventos, há todo um trabalho pode ser feito em casa, que ela prefere fazer em casa, mas há também uma presença necessária no trabalho e do qual ela também compreende e desfruta. E, portanto, há aqui um misturar de percursos profissionais que lhes podem trazer benefícios, não só
profissionais, mas também pessoais. Isso é um registro interessante, não sabemos ainda quantificá-lo. Essa é talvez a maior dificuldade, é poder dizer qual é a dimensão deste segmento de pessoas que estão nestas condições tão interessantes. No final do século XX e no início deste século, as empresas apostaram muito, não é, em dinâmicas de equipa, os chamados team building. O teletrabalho vem, de alguma forma, cortar com estas ações que surgiam. Não temos dados específicos sobre essas ações de team building, de formação, de criação de relações interpessoais nas empresas. Não temos dados. Sabemos que algumas coisas alteraram-se. Por um lado, quem está em teletrabalho, mesmo que híbrido, vive um pouco mais atomizado, isto é, vive um pouco mais uma vida individualizada. E, portanto, a distância para a criação de laços de confiança e laços até laços físicos e até laços de amizade, às vezes, é maior. Este poderá ser um dos aspectos a enfatizar para os empresários portugueses, que é a criação ou incentivar mais tipos de atividades destas que possam aproximar as pessoas, porque isso tem resultados diretos na produtividade da empresa. Também é preciso salientar que as pessoas que estão num trabalho muito individualizado, como o teletrabalho, também, apesar de a lei dizer o contrário, acabam por viver muito dissociados daquilo que é o dia-a-dia das empresas. Alguns deles relatam medo de perder oportunidades por não estarem presentes. Outros têm efeitos naturalmente bastante positivos sobre a sua vida diária, sobre a massa salarial que trazem por mês para casa. Portanto, os efeitos são mistos de alguma forma, mas sem dúvida que poder colaborar ou poder ter um contacto físico e presencial com os colegas da empresa parece ser uma das soluções que algumas das empresas em Portugal estão a utilizar. Sr. Professor, também assistimos e ouvimos muitos relatos de empresas que voltaram pós-pandemia, que querem que os trabalhadores regressem ao trabalho. Há colaboradores que preferem demitir-se porque perceberam que há uma vida que podem conciliar a vida profissional com a vida familiar, como falávamos há pouco. Há também outros que querem o sistema híbrido e as empresas não estão a aceitar. As preferências, a resistência ao teletrabalho, está mais do lado da empresa ou dos trabalhadores? Não é fácil responder à sua pergunta, porque há variações grandes, como eu comecei por dizer, ao nível do setor económico, ao nível da faixa etária, ao nível das pessoas a cargo que cada um tem, que pode ter. Há também um efeito pernicioso do ponto de vista da desigualdade, aqueles que naturalmente já seriam preteridos em relação a outros, agora são mais preteridos ainda, por exemplo, a contratação de mulheres ou de pessoas de cor, ou de, pessoas com deficiência, etc. Aqui os problemas amplificam-se e, portanto, de alguma forma, eu diria que, e também ainda o tipo de tarefa desempenhado, não é? Que às vezes varia só de carteira para carteira. Portanto, há aqui um conjunto de fatores multifatorial que se conjugam para podermos dar uma resposta, e essa resposta não é fácil. Não há estudos em Portugal e, portanto, é um pouco difícil dizer quem prefere. Porque nós sabemos que de um lado das empresas é mais fácil contabilizar e é mais fácil aperceber-se dos ganhos de produtividade, é mais fácil fazer uma alteração nas rotinas e uma alteração cultural ao nível empresarial do que ao nível do indivíduo dentro da empresa, mas não temos
dados que nos possam suportar estas observações do ponto de vista estatístico. Sr. Professor, Portugal também passou a ser um país de destino de muitos estrangeiros que passaram a vir trabalhar para Portugal, mas à distância. Sem dúvida, sim. Aliás, vimos aqui alguém que também parecia estrangeiro. Portugal tornou-se um destino... o investimento nas infraestruturas de telecomunicações feita no início do século tornou Portugal um país com infraestrutura para assegurar muito do teletrabalho desempenhado. A estrutura em fibra óptica, a estrutura em redes de comunicações rápidas, permite, de facto, o desenvolvimento de um grande número de atividades em teletrabalho. Por outro lado, Portugal é um país que oferece condições únicas do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da atratividade turística, do ponto de vista da estabilidade política e da estabilidade económica e, portanto, de alguma forma, e também é um país barato. E, portanto, de alguma forma é um país interessante para quem vivendo noutra parte do continente ou noutros países do mundo, se possa mudar para aqui de uma forma barata, ter a sua vida profissional bem desempenhada e ter uma vida pessoal bastante desenvolvida, desenvolvendo atividades que nós temos em grande, enfim, bastante interessantes. E aqui podem fazê-lo de uma forma bem mais barata e bastante mais interessante, conhecendo muitas outras pessoas, aprendendo uma língua nova e estando com um povo que é conhecido por ser bastante agradável a quem os visita, a quem nos visita. Sr. Professor, há muitos estrangeiros que vivem e vêm viver para Portugal. Til é alemão, vive em Portugal e trabalha na Holanda. Vamos ouvir. Sou economista e eu faço análises estatísticas com uma universidade nova. Então, parte do meu trabalho é em Portugal e outra parte trabalho por uma startup que está em Holanda e trabalho em estatística e modelos climáticos e estas coisas de meio ambiente. Meu chefe morou em México e por isso é uma empresa holandesa, mas toda a gente está todo mundo. E sim, por isso eu posso estar onde quero. Eu gosto muito da vida portuguesa e a vida na praia e por isso sim, queria viver em Portugal e para mim uma vida com trabalho remoto funciona muito bem para mim, com a liberdade e não preciso muita estrutura em meu trabalho e por isso sim, moro em Portugal, eu gosto da surf, da natureza e por isso. O teletrabalho veio para ficar, mas por enquanto o sistema híbrido é aquele que tem sido o mais escolhido. Sim, é. Os dados que existem, que também não são muitos, indicam que as empresas estão a optar pelo sistema híbrido, não só porque as FIAs têm um interesse específico nisso, mas também porque os próprios trabalhadores têm interesses, perceberam que isso lhes é bastante útil. 2 dias na empresa, 3 dias na empresa e os restantes da semana em casa parece ser a opção, 2 a 3 dias. Mais, talvez atender para os 2, apesar de não haver dados concretos. Esta parece ser o ponto de equilíbrio que em bastantes setores está a ser utilizado e das pessoas com quem temos vindo a falar, ambos parecem satisfeitos, tanto de quem tem que controlar e garantir o desenvolvimento do trabalho, como quem tem que o efetuar na prática nos postos de trabalho e em casa também. Uma questão que ficou em aberto, em dia interessante no diploma que regula o teletrabalho agora em Portugal, tem a ver com o pagamento
de subsídios. Subsídios, até porque há pouco o professor falava, não é? Ou seja, eu posso levar, pode-me ser dado o equipamento para eu pôr em casa, mas quem paga o aumento da eletricidade, da internet? Exatamente. Como é que é feita esta gestão? Isto foi deixado em aberto pelo legislador e foi deixado para a negociação coletiva de cada setor ou de cada empresa. A sensação que temos é de que isto foi resolvido ao nível da empresa e não tanto ao nível do setor. Cada empresa fez como achou que deveria fazer. Estou-me a lembrar no caso dos call centers, onde mantém o subsídio de refeição, apesar de a pessoa estar em casa, como forma de compensação para pagar os custos da eletricidade e os custos da internet. Essa tem sido uma opção. Outras opções onde as empresas pagam tudo, os custos da internet, os custos, enfim, da aquisição de material ergonómico, os custos dos equipamentos e também os custos da comida e até os custos dos transportes, mas também sei de casos onde nada disso está a ser pago e, portanto, temos que chegar aqui talvez a um equilíbrio um bocadinho mais setorial e não empresa a empresa, porque se for empresa a empresa estão em competição as empresas, isso também não é bom para o empresariado português e por outro, porque podem atrair, enfim, podem recrutar pessoas à outra empresa e é bom que ao nível setorial se chegue enfim, a uns consensos sobre o que é que deve ser pago em cada um dos setores. Professor, para fecharmos, se por um lado falamos de pessoas que alteraram porque já estavam no mercado de trabalho, quem procura trabalho, quem quer entrar no mercado, procura neste momento, há empresas que lhe permitam esta facilidade do teletrabalho ou o sistema híbrido? Sim, especialmente pessoas mais jovens, saídas da faculdade, ligadas a certo tipo de atividades científico-técnicas, essas sim acabam por procurar esse tipo de trabalho. Não obstante também estarem interessados em estarem presencialmente e, portanto, de uma forma híbrida, o teletrabalho estar presente no início da sua carreira. Em faixas etárias mais elevadas, não tanto. São pessoas que já têm uma cultura de trabalho, uma ética de trabalho, uma cultura de empresa, já sabem desempenhar o seu trabalho e, portanto, não sentem uma falta tão aguda em estar presencialmente no trabalho. Há, portanto, aqui algumas diferenças, mas o híbrido tem sido a solução mais observada. Mas o empregador ainda não promove esta facilidade, ou seja, quando nós pesquisamos, ainda não encontramos nos anúncios que esta possibilidade do teletrabalho ou o sistema híbrido é oferecido. Sim, os empregadores estão a ser um pouco mais cautelosos, sabemos disso de algumas associações patronais, mas também se as empresas que fazem concorrência começarem a optar por dar dias de teletrabalho aos seus empregadores, eles vão ter que ir atrás. Portanto, há aqui um processo de reconversão interna das empresas que vai demorar algum tempo, que já não vem sobre a pressão da pandemia, mas sim sobre uma forma ponderada e racional, qual é a melhor opção para eu poder gerir a minha empresa, para eu poder gerir as pessoas que emprego, nesse sentido. Obrigada, Sr. Professor, por estar connosco em estúdio. A pandemia abriu a porta ao teletrabalho. Entidade patronal, por um lado, empregadores, por outro, procuram o equilíbrio e ambos dizem estar no sistema híbrido. Nós regressamos dentro de 15 dias. Até lá, fique bem.